Você não é o que te aconteceu. Você é o que você escolhe fazer com o que te aconteceu. Carl Gustav Jung. Você já ficou preso em uma versão de si mesmo que nem existe mais? Pensa comigo por um segundo. Você tem uma memória, uma cena. Talvez uma humilhação antiga, uma traição, uma perda, algo que aconteceu há anos, talvez décadas. E mesmo assim, quando a vida aperta, é lá que você volta. Como se o presente fosse apenas um palco e o roteiro verdadeiro ainda estivesse sendo escrito por aquele momento do passado. A maioria das pessoas chama isso de trauma. A psicologia moderna chama de condicionamento. Mas Carl Jung chamava de algo muito mais perturbador. Ele chamava de ilusão. Não porque o que você viveu não foi real. Foi, doeu, deixou marca. Mas porque Jung percebeu algo que levou décadas para o mundo da psicologia aceitar. A maior parte do sofrimento humano não vive no passado. Ela vive no futuro que você ainda não consegue imaginar. E essa diferença muda tudo. Existe uma crença muito confortável que a modernidade nos vendeu. Ela diz assim: se você sofre hoje, é porque algo te machucou ontem. Se você tem medo de confiar, é porque alguém te traiu. Se você não consegue amar sem se perder, é porque seu amor de infância foi condicionado. Se você sabota tudo que é bom, é porque lá no fundo você aprendeu que não merece o bom. É uma narrativa linda, elegante e parcialmente verdadeira. Mas aqui está o problema que Jung identificou com uma precisão cirúrgica ainda no início do século XX, quando a psicanálise freudiana dominava tudo. Essa narrativa transforma você em efeito, e nunca em causa. Sigmund Freud construiu um dos sistemas mais poderosos da história do pensamento humano, e ele dizia, essencialmente, que o ser humano é determinado pelo passado, que o inconsciente é um arquivo de experiências reprimidas, que a cura consiste em desenterrar esse arquivo, compreendê-lo e assim se libertar dele. Jung foi discípulo de Freud. Foi seu filho intelectual preferido, seu herdeiro designado. E então, em 1912, Jung publicou um livro chamado Símbolos da Transformação. E a amizade acabou. Porque Jung havia chegado a uma conclusão que Freud não conseguia aceitar. O inconsciente não é apenas um depósito do passado, ele é também um mapa do futuro. Essa distinção parece sutil, mas ela é revolucionária, porque o que Jung estava dizendo é que o ser humano não é só movido pelo que foi, ele é movido pelo que quer se tornar, mesmo quando não sabe disso conscientemente, mesmo quando nega, mesmo quando se esconde atrás de memórias antigas, como se elas fossem a desculpa definitiva para não se mover. E você conhece esse tipo de pessoa. É aquele tipo de pessoa que passa anos em terapia detalhando a infância difícil, os pais ausentes, a escola cruel, e sai de cada sessão mais convencida de que seus problemas têm uma origem sólida, inabalável, histórica, como se o diagnóstico fosse, em si mesmo, a cura, como se nomear o ferimento equivalesse a fechá-lo. É aquele tipo de pessoa que usa o passado como uma identidade. Eu sou assim porque fui assim tratado. Frase que começa como explicação e termina como prisão. É aquele tipo de pessoa que, diante de uma oportunidade nova, uma relação diferente, um caminho que poderia ser outro, sente um travamento inexplicável e não consegue entender de onde vem, porque afinal ela já trabalhou isso tudo na terapia. Jung diria: o problema não está onde você está procurando. Existe um conceito que Jung desenvolveu ao longo de décadas e que ficou conhecido como processo de individuação. Não é um conceito simples, mas vou traduzir da maneira mais honesta que consigo. Individuação é o processo pelo qual uma pessoa se torna quem ela realmente é, não quem seus pais quiseram que fosse, não quem seu trauma moldou, não quem sua cultura aprovou. Quem ela é no sentido mais radical e assustador da palavra. E aqui está a parte que ninguém gosta de ouvir. Esse processo não começa olhando para trás. Ele começa olhando para frente, especificamente para o que você evita, para o que te provoca, para o que você rejeita em outras pessoas e que, no fundo, é exatamente o que você não aceita em si mesmo. Jung tinha um nome para essa parte rejeitada de você: a sombra. E a sombra não mora no passado, ela mora no presente, se manifestando toda vez que você reage com uma intensidade desproporcional.
toda vez que alguém te irrita de um jeito que parece pessoal demais. Toda vez que você olha para alguém e sente aquela mistura estranha de desprezo e inveja que você preferiria não reconhecer. Isso não é memória. Isso é psique viva, funcionando agora, pedindo atenção agora. E a pergunta que Jung fazia, que era quase uma provocação filosófica, era esta: e se seus problemas não forem consequências do que você viveu, mas sintomas do que você ainda não ousou ser? Pensa nisso por um momento, porque essa pergunta ela muda o endereço do problema. E quando você muda o endereço, você muda o tipo de solução que procura. Se o problema está no passado, a solução é compreensão, é análise, é reconstrução histórica, é entender por que seu pai era distante, por que sua mãe era ansiosa, por que a escola te ensinou que sentir era fraqueza. Mas se o problema está no que você ainda não se permitiu ser, a solução é outra coisa completamente. É coragem, é confronto com a sombra, é o trabalho doloroso e inegociável de olhar para o que você projeta nos outros e reconhecer como seu. E isso, diferente da análise do passado, não tem um ponto de chegada confortável. Não tem uma sessão em que o terapeuta diz: pronto, agora você entendeu. Porque a individuação é um processo que dura a vida inteira, não porque você nunca progride, mas porque cada avanço revela uma nova camada da sombra que ainda estava escondida. O que Jung oferecia não era conforto, era dignidade. A dignidade de ser tratado como alguém capaz de se transformar, não apenas de se explicar. Você já teve aquela sensação de que certas situações se repetem na sua vida? Não como coincidência, como padrão. Você termina uma relação porque o parceiro era controlador. Começa outra. E de alguma forma, lá na terceira semana, começa a perceber os mesmos sinais, a mesma dinâmica, como se você tivesse um ímã invisível que atrai exatamente o que você diz que não quer. Ou você muda de emprego por causa de um chefe abusivo. E no novo emprego, em 6 meses, está lidando com uma dinâmica parecida, talvez com um rosto diferente, mas com o mesmo sabor. Ou você decide que vai ser diferente dos seus pais. E então, na primeira grande pressão da vida adulta, ouve saindo da sua boca exatamente as mesmas palavras que jurou que nunca diria. Jung chamava isso de compulsão à repetição inconsciente. Mas ao contrário de Freud, que via essa repetição como uma tentativa do inconsciente de resolver traumas do passado, Jung tinha uma leitura diferente, mais perturbadora e, no fundo, mais libertadora. Para Jung, a repetição não é um eco do que foi, é um chamado do que ainda não foi integrado. Deixa eu te dar um exemplo que você provavelmente vai reconhecer. É aquele tipo de pessoa que cresceu em uma família onde expressar raiva era proibido. Talvez não fosse uma proibição explícita, talvez ninguém dissesse não pode-se raivosamente. Mas havia um clima, uma tensão. A raiva do pai era explosiva e assustadora. Ou a mãe ficava doente toda vez que havia conflito. Ou simplesmente, na família, a pessoa que se irritava era a que saía perdendo socialmente. Era chamada de difícil, de problemática, de grossa. Então essa pessoa aprende muito cedo que raiva é perigosa, que é melhor engolir, que gentileza é sobrevivência. Ela cresce, torna-se uma pessoa extremamente agradável, prestativa. Dificilmente diz não, evita conflitos com uma habilidade quase artística e, ao mesmo tempo, tem crises inexplicáveis de ansiedade, dores físicas sem causa orgânica, relacionamentos onde, de tempos em tempos, explode de um jeito que parece desproporcional e depois se sente péssima por isso, como se tivesse trancado uma fera por anos e numa brecha ela escapasse. Jung diria: a fera não é o problema, a fera é o mensageiro. A raiva que foi banida para a sombra não desapareceu, ela foi enterrada. E tudo que é enterrado no inconsciente, como Jung observou em décadas de trabalho clínico, não fica quieto. Ele age, ele contamina, ele aparece disfarçado, como passividade, agressividade, como escolha de parceiros que expressam a raiva que você não consegue, como doenças psicossomáticas que dizem no corpo o que a mente se recusa a dizer em palavras. A sombra não é o lado mau de você. A sombra é o lado banido de você, e pode ser qualquer coisa. Pode ser a ambição que você aprendeu a chamar de ganância. Pode ser a sexualidade que você aprendeu a chamar de pecado.
Pode ser a tristeza que você aprendeu a chamar de fraqueza. Pode ser a grandiosidade que você aprendeu a chamar de arrogância. Pode ser a necessidade de cuidado que você aprendeu a chamar de dependência. Tudo que foi julgado e expulso vai parar na sombra. E a sombra não some, ela aguarda. Existe um fenômeno que Jung descreveu e que ficou conhecido como projeção. E entender projeção pode ser uma das experiências mais desconfortáveis e mais libertadoras da vida adulta. Funciona assim: tudo que está na sua sombra, que você não consegue ver em si mesmo, você vê nos outros, com uma clareza impressionante, com uma intensidade que muitas vezes parece desproporcional. Sabe aquele colega de trabalho que te irrita de um jeito que vai além do razoável? Que quando você pensa nele, sente aquela repulsa visceral que você não consegue explicar direito para ninguém? Jung diria: preste atenção nisso, porque a intensidade da sua reação raramente é proporcional ao que a pessoa fez. Ela é proporcional ao que a pessoa representa, e o que ela representa geralmente é algo que está na sua sombra. Não estou dizendo que a irritação é injustificada. Estou dizendo que ela tem mais informação do que parece. É aquele tipo de situação em que você odeia profundamente alguém que considera arrogante. E anos depois, percebe que passou a vida inteira suprimindo sua própria autoconfiança por medo de ser julgado exatamente assim. É aquele tipo de situação em que você se revolta com pessoas que não assumem responsabilidade e, ao mesmo tempo, numa análise honesta, percebe os 1000 jeitos sutis em que você mesmo foge de certas responsabilidades. É aquele tipo de situação em que você se sente profundamente incomodado com pessoas que se expõem demais, enquanto no fundo existe em você um desejo enorme de ser visto que você nunca se permitiu expressar. Projeção não é fraqueza de caráter, é mecânica psíquica, acontece com todos. A diferença está em quem consegue reconhecê-la e quem passa a vida inteira confundindo o mapa com o território. Mas aqui está onde Jung fica verdadeiramente radical. Ele dizia que a sombra não é apenas fonte de sofrimento, ela é também fonte de energia vital. Quando você integra o que foi banido, não para agir sem filtro, mas para reconhecer, honrar, dar um lugar, você não se torna uma pessoa pior. Você se torna mais inteira, mais real, menos dividida contra si mesma. A raiva integrada vira assertividade, capacidade de estabelecer limites, força que não precisa explodir porque tem um canal. A ambição integrada vira direção, foco, a coragem de querer algo de verdade e não se desculpar por isso. A tristeza integrada vira profundidade, empatia real, a capacidade de estar presente no sofrimento de outros sem fugir. A necessidade de cuidado integrada vira vulnerabilidade autêntica, relacionamentos onde você realmente aparece, em vez de só servir para nunca ter que pedir. Jung escreveu em Memórias, Sonhos, Reflexões, que é talvez o livro mais íntimo que ele deixou, algo que ficou marcado em mim desde a primeira vez que li. Ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. Não é sobre se tornar uma pessoa de luz, é sobre parar de fugir da escuridão e descobrir que grande parte do que você chamava de trevas era, na verdade, a parte mais viva de você, esperando permissão para existir. Antes de continuar, você sabia que existe algo mais perigoso do que o fracasso? É a estagnação silenciosa, aquela sensação de estar sempre ocupado, mas nunca em paz, sempre buscando, mas sem clareza de onde quer chegar. Isso acontece porque muita gente tenta mudar o externo, sem reconstruir a base mental que sustenta tudo. Existe um processo pouco conhecido que ensina exatamente isso, como alinhar pensamentos, decisões e comportamento com um propósito claro e uma mente mais estável. Essa abordagem é fundamentada na filosofia estoica e na ciência do comportamento e tem ajudado pessoas comuns a saírem do caos mental para uma rotina com mais presença, autonomia e direção. Gravamos um vídeo explicando isso passo a passo e deixamos no nosso site. Você pode acessar agora escaneando o QR Code ou clicando no link da descrição ou no primeiro comentário fixado abaixo. Existe uma pergunta que Jung fazia aos seus pacientes, especialmente aqueles que chegavam na segunda metade da vida com depressões que a medicina não conseguia explicar, com ansiedades que os remédios aliviavam, mas não resolviam. Para que está servindo esse sintoma?
não de onde veio esse sintoma, não o que no passado causou esse sintoma, mas para que ele está servindo agora. Essa pergunta é profundamente subversiva, porque ela parte de um pressuposto que a medicina convencional e grande parte da psicologia ainda resiste em aceitar, que o sintoma tem uma função, que o sofrimento muitas vezes é uma mensagem, que a psique não erra, ela comunica. Pensa em como isso se manifesta na vida real. É aquele tipo de pessoa que adoece sempre que precisa tomar uma decisão difícil. Literalmente adoece, gripe, dor nas costas, enxaqueca e precisa cancelar tudo. E sente um alívio culpado que não consegue admitir nem para si mesma. Jung diria: o corpo disse o que a mente não teve coragem de dizer. Eu não quero isso. Eu não estou pronto. Eu preciso de tempo. E como essa pessoa nunca aprendeu que pode dizer isso diretamente, aprendeu que precisa ter uma justificativa física incontestável para não avançar. O corpo providencia a justificativa. É aquele tipo de pessoa que tem uma ansiedade crônica sem objeto claro. Não é a ansiedade de algo específico, é uma névoa constante, um barulho de fundo que nunca para. E quando perguntada o que teme, responde: não sei. Tenho medo de que algo dê errado. Jung diria: a ansiedade sem objeto é frequentemente a ansiedade do futuro que você não está construindo. É a psique que sente a distância entre quem você é e quem você poderia ser, e traduz essa distância em alarme. Não porque o perigo está fora, porque está dentro. É aquele tipo de pessoa que está num relacionamento confortável, não ruim, não tóxico, mas vazio, sem tensão, sem crescimento, e que não consegue sair porque não tem motivo suficiente, mas tampouco consegue ficar de paz. Vive numa insatisfação que não consegue nomear e que a faz se sentir ingrata, exigente, impossível. Jung diria: talvez o problema não seja o relacionamento. Talvez seja que o relacionamento como está não tem espaço para quem você está tentando se tornar. E como você ainda não sabe quem é essa pessoa, porque nunca se deu permissão de descobrir, você fica preso na insatisfação sem conseguir agir sobre ela. Isso nos leva ao conceito que Jung considerava o mais importante da segunda metade da vida: o self, não o ego, que é a identidade que construímos para funcionar no mundo. O self é a totalidade. É quem você é quando para de fingir, de performar, de se encaixar, quando integra as sombras, os opostos internos, as contradições que você passou a vida tentando resolver, escolhendo um lado. E Jung observou algo que o perturbava profundamente, que a maioria das pessoas chega à segunda metade da vida, aos 40, 50, 60 anos, e começa a sentir uma crise que não consegue explicar. Não é crise de identidade no sentido juvenil, é uma crise de sentido, um vazio que não é preenchido por conquistas, por relacionamentos, por posses, uma sensação de que algo fundamental está faltando e que tudo que foi construído até ali, por mais sólido que pareça, está construído em cima de uma pergunta que nunca foi feita. Quem eu sou quando ninguém está me olhando? Essa pergunta é assustadora, porque para muitas pessoas a resposta honesta é: não sei. Passei tanto tempo sendo o que os outros precisavam que me ver, o filho responsável, a profissional competente, o parceiro estável, a mãe dedicada, que perdi contato com o que eu quero, com o que me move, com o que considero verdadeiro para mim, independente de aprovação. Jung chamava isso de persona, a máscara social que construímos para funcionar no mundo, e dizia que o problema não é ter uma persona, é confundir a persona com você mesmo, é esquecer que por baixo da máscara existe um Ross, existe um fenômeno que Jung identificou e que ficou conhecido como crise do meio da vida e que hoje em dia as pessoas tratam como se fosse frescura de quem tem tempo de sobra para existencialismo. Mas Jung levava muito a sério, porque ele mesmo passou por isso. Entre 1913 e 1917, depois da ruptura com Freud, Jung entrou em um período que ele próprio descreveu como uma confrontação com o inconsciente. Tinha alucinações, ouvia vozes, via imagens que não conseguia explicar racionalmente. Em qualquer outra pessoa, isso seria diagnóstico de psicose. Jung decidiu não diagnosticar, decidiu mergulhar. Ele passava horas desenhando, escrevendo, dialogando, literalmente dialogando em escrita, com as figuras que apareciam em suas visões. O resultado foi o Livro Vermelho,
que ficou escondido por décadas e só foi publicado em 2009. É talvez o documento mais extraordinário da história da psicologia. Um homem inteligente, rigoroso, científico, descendo voluntariamente ao fundo de si mesmo e registrando o que encontrou lá. E o que ele encontrou não era loucura. Era o self, a totalidade, a fonte. Ele escreveu, nesse período, palavras que me parecem cada vez mais relevantes quanto mais o tempo passa. Meu caminho é a jornada de regresso ao si mesmo. É como se eu tivesse que descobrir tudo de novo, desde o princípio, e como se tivesse que renunciar a tudo o que havia conquistado. Renunciar não ao que foi perdido, ao que foi construído, às certezas, às identidades, às histórias sobre si mesmo que se tornaram mais confortáveis do que verdadeiras. Isso é individuação. Não é encontrar a paz, é encontrar a coragem de ser real, mesmo quando real é complexo, contraditório, assustador. E aqui eu preciso ser direto com você, porque há algo que Jung nunca romantizou e que eu também não vou romantizar. Esse processo dói. Não da mesma forma que a dor do trauma, que é a dor de algo que foi feito a você. É a dor do que você precisa fazer por você mesmo. A dor de desaprender. A dor de reconhecer que a história que você contava sobre si mesmo, a história confortável, a história que justificava tudo, era parcialmente uma ficção. Não uma mentira intencional. Uma narrativa de sobrevivência que se tornou uma gaiola. E sair dessa gaiola não é alívio imediato. É como sair de um quarto onde você ficou tempo demais. Os olhos precisam se adaptar à luz. O corpo precisa reaprender a se mover num espaço maior. Mas Jung dizia, e eu acredito nisso com tudo que tenho, que o sofrimento de crescer é sempre mais limpo do que o sofrimento de estagnar, porque um te leva a algum lugar. O outro te mantém girando no mesmo ponto, explicando para si mesmo por que o ponto é inevitável. Até que o inconsciente se torne consciente, ele continuará a dirigir sua vida e você o chamará de destino. Carl Gustav Jung. Essa frase, relê ela devagar. Até que o inconsciente se torne consciente, ele continuará a dirigir sua vida e você o chamará de destino. Quantas vezes você já disse, é o meu jeito, não tem jeito, sempre foi assim comigo, parece que não é para mim, e sentiu que estava descrevendo uma lei da natureza? Como se certas coisas fossem fixas, como se o script já estivesse escrito. Jung dizia, o script foi escrito, mas não por destino. Foi escrito pelo inconsciente, que é outra coisa completamente. Porque o inconsciente pode ser confrontado, pode ser iluminado, pode ser, com trabalho e coragem, reescrito. Não no sentido de apagar o passado, mas no sentido de parar de deixar que ele vote sozinho no seu futuro. Existe uma distinção que Jung fazia e que considero uma das mais importantes da psicologia do século XX, a diferença entre causa e finalidade. Freud pensava em termos de causa. O presente é efeito do passado. Para entender o que você é, precisa entender o que te formou. Jung dizia, isso é verdade, mas incompleto, porque o ser humano também é movido por finalidade, pelo que busca, pelo que aspira, pelo que quer se tornar, mesmo quando não sabe nomear isso conscientemente. E quando o que você aspira está em conflito com quem você acredita ser, quando seu self pressiona para emergir, mas seu ego resistente diz, não é seguro, não é possível, não é para mim, é aí que surgem os sintomas. A ansiedade, a depressão, a sensação de vazio, o padrão que se repete. Os sintomas, nessa leitura jungiana, não são erros da psique, são comunicações, são sinais de que algo dentro de você quer se mover e está encontrando resistência. Então, o que você faz com isso? Jung não era um pregador de autoajuda. Ele não tinha um método de 5 passos, não tinha uma lista de afirmações para repetir de manhã. Na verdade, era profundamente cético de qualquer coisa que prometesse transformação fácil, porque ele sabia, melhor do que quase qualquer pessoa do seu tempo, que a psique humana é vasta, complexa e incapaz de ser reduzida a técnicas. Mas ele tinha uma prática, uma que ele usou consigo mesmo, com seus pacientes e que descreveu ao longo de décadas de escrita.
ele chamava de diálogo com o inconsciente, e a forma mais acessível dessa prática, a que você pode começar hoje, sem nenhum livro, sem nenhum terapeuta, se necessário, é simplesmente a pergunta honesta, não a pergunta que você faz para se sentir bem, a pergunta que você evita porque a resposta vai exigir algo de você. Perguntas como: o que eu odeio em outras pessoas que, se for honesto, também existe em mim? O que eu desejo e nunca me permiti admitir, nem para mim mesmo? Se eu não tivesse medo de decepcionar ninguém, o que eu mudaria na minha vida agora? Qual é a história que eu conto sobre mim mesmo que me convenience de ficar onde estou? Em que momento eu saio do meu caráter de uma forma que não consigo explicar? E o que isso me diz sobre o que está na minha sombra? Essas perguntas não têm respostas rápidas, e tudo bem. O valor não está na resposta imediata. O valor está em tolerar a pergunta, em não fugir para a explicação pronta, para a narrativa do passado, para o é porque minha mãe, é porque meu ex, é porque a vida foi assim. Porque Jung notou que o momento em que a pessoa para de procurar o culpado e começa a procurar o padrão é o momento em que algo muda. Não espetacularmente, não de um dia para o outro, mas muda. Existe algo que Jung escreveu sobre a segunda metade da vida que eu quero deixar aqui, porque parece cada vez mais urgente numa cultura que só valoriza o começo das coisas, a juventude, a ascensão, a chegada. Ele dizia que a segunda metade da vida tem uma tarefa diferente da primeira. Na primeira, a tarefa é construir o ego, sair de casa, encontrar seu lugar no mundo, estabelecer identidade, relacionamentos, carreira, a persona. Na segunda metade, a tarefa é desconstruir o que foi construído em excesso, não abandonar. Desconstruir o que virou gaiola. É a tarefa de se perguntar: do que eu construí, o que é genuinamente meu e o que é o que eu acreditei que precisava ser para ser amado, aceito, seguro. E esse processo, Jung foi enfático nisso, não é declínio, é aprofundamento, é o movimento em direção à totalidade. É a jornada em direção ao self que estava esperando sob todas as camadas de persona. Ele dizia que as pessoas que não fazem essa jornada na segunda metade da vida ficam presas numa amargura específica, a amargura de quem viveu a vida que achava que deveria viver e nunca soube se haveria outra possível. E as pessoas que fazem, mesmo que com dor, mesmo que com crise, mesmo que com o custo real que a transformação sempre cobra, chegam a uma paz que não é ausência de conflito. É presença de si mesmas. Ah, e não se esqueça de clicar no link da descrição ou do primeiro comentário fixado para assistir ao vídeo completo sobre o processo de reprogramação mental que vem ajudando pessoas comuns a conquistarem mais clareza, foco e controle emocional, com base em ciência, filosofia e práticas que funcionam no dia a dia. Tem uma última coisa que quero te dizer antes de terminar. Jung trabalhou com pacientes até tarde na vida, e havia um perfil que ele encontrava com frequência, e que o comovia porque era o mais difícil de ajudar. Era a pessoa que chegava já convencida de que era tarde demais, que os anos cruciais haviam passado, que as escolhas já estavam feitas, que o padrão já estava consolidado demais para mudar, que ela era velha demais, ou machucada demais, ou cansada demais para fazer o trabalho de se encontrar. E Jung, que não era um homem de frases de otimismo fácil, tinha uma resposta que ele repetia de diferentes formas ao longo da vida, que pode ser resumida assim: a psique não se importa com a sua idade, o crescimento não tem prazo, a sombra não caducou porque você tem 50 anos, o self não desistiu de emergir porque você acha que já passou da hora. O inconsciente é paciente, ele vai continuar batendo, em sonhos, em sintomas, em repetições, em irritações e projeções, até que você abra a porta, não para te punir, para te convocar. E a convocação não é para o passado, é para o que você ainda pode ser. Se parar de usar o passado como prova de que não pode, então fica a pergunta, não como retórica, como convite real. Você está usando o seu passado para se explicar? Ou para se esconder? Porque explicar é honesto, é necessário, nos ajuda a entender de onde viemos, mas esconder é outro movimento. É usar a história como escudo, como argumento definitivo contra qualquer possibilidade de que as coisas podem ser diferentes. Jung passou a vida inteira recusando esse argumento.
Em si mesmo, primeiro, nos seus pacientes, depois. Na psicologia inteira, por fim, ao insistir que o inconsciente não é apenas arquivo do que foi, mas mapa do que pode ser. Seus problemas não estão no passado, estão no gap, no espaço entre quem você é e quem você poderia ser, se parasse de acreditar que quem você é está fixado para sempre. E esse espaço, por mais assustador que seja, tem um nome. Se chama possibilidade. Se esse roteiro te tocou de alguma forma, se você reconheceu algo de si mesmo nessas palavras, talvez valha a pena sentar com isso. Não para ter respostas rápidas, para tolerar as perguntas. Jung diria que você já começou quando parou de achar que sabe tudo sobre si mesmo.